Falar mais de política, o Paulo César está na área para comentar sobre essa ameaça aí, o governador Jorginho Melo. Que loucura isso aí, PC. Absurda. Bom dia, boa tarde, Polito, para você também que nos acompanha. No mínimo, absurda. É o tipo de comportamento que não dá mais para tolerar. Aliás, o campo político virou realmente o cenário de umas disputas e xingamentos e ataques que não tem nada a ver com a realidade. Chegou o momento de nós darmos um basta nesse tipo de comportamento. Seja ele verídico, em tom de brincadeira, porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não dá mais para aceitar. E isso que a gente precisa mudar. Para se ter uma ideia, as mensagens trocadas nesses grupos de WhatsApp e que tem, então, como fonte principal o nome do governador Jorginho Melo, com tons de ameaça, aliando também as ameaças à questão de uso de uma faca enferrujada, relembrando também o ato lá de 2018, quando atacaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e que, segundo eles, se a faca tivesse entrado mais 5 centímetros, teria resultado na morte do ex-presidente Jair Bolsonaro. É inadmissível, é inaceitável e, de fato, tem que acabar com esse tipo de postura. Principalmente porque o adversário político, ele não é inimigo da pessoa. Nós falamos de política com seriedade, com responsabilidade e também com zelo da pessoa. Agora, quando a gente ataca para o campo pessoal, perde-se então toda a conotação política e se torna crime. O que aconteceu em relação ao nome do governador Jorginho Melo, também relativo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, se chama crime, crime tem que ser apurado e os responsáveis punidos. O que não dá mais é para a gente aceitar ataques como esses, como tem acontecido na internet em relação a Charlie Kirk, que perdeu a vida no atentado por intolerância política, por intolerância ideológica. Não dá mais para a gente aceitar que lideranças, que influencers digitais, que autoridades, que artistas ataquem políticos na internet simplesmente pelo bel prazer de não concordar com as ideias do outro. Não dá mais para compor isso como realidade, naturalização. Não tem condição de lidar com esse tipo de prática, a não ser tratando como crime, como criminoso, mas também tem todos os lados. E automaticamente a gente também não pode instigar para que isso ganhe proporções cada vez maiores por parte de políticos que também discordam. Ou seja, Polito, a gente está refém de um cenário absurdo que não é só no Brasil, mas que a gente já começa a ver esse tipo de comportamento nas nossas áreas, nas nossas regiões, que é o que aconteceu com o governador Jorginho Melo. Esse tipo de conversa no grupo vai resultar apenas num resultado exatamente: potencializar com que outras pessoas pensem de forma igualitária, tirando a vida das pessoas para resolver problemas políticos. Não é assim que funciona, nunca funcionou assim e não vai ser a partir de agora que vai funcionar. O tolo acaba influenciado, né? O tolo ou o mal informado. Mas pior disso é ver essa parte mais animal do ser humano florescendo, né? Que coisa absurda. Nós estamos retrocedendo, a gente está parecendo animais irracionais com esse tipo de comportamento, de postura que não diz nada com aquilo que a gente propõe para o futuro, que é a igualdade, que é a equiparação, que é a participação, que é um país unificado. De que forma unificar se a gente vive dividindo? E parte dos políticos que têm influência sobre a vida das pessoas, seja de um lado ou de outro, eles também têm que se posicionar como autoridades responsáveis e que têm toda uma influência sobre o dia a dia das pessoas. E aí essa situação, Polito, envolvendo o governador Jorginho Melo, que está em Brasília cumprindo a agenda, também atrai olhares mais sensíveis, porque nós mobilizamos polícia de 3 estados, Santa Catarina, Paraíba e São Paulo, para identificar os autores desses ataques. Não é o primeiro, não é o último, esse vazou. E eu espero que seja, de fato, uma ação ostensiva da polícia e da justiça para que acabe de vez com esse tipo de comportamento. Já que no bom senso não funciona, tem que ser nas vias judiciais. Paulo César com a gente, ao vivo, aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, PC. Bom trabalho e boa semana. Valeu. É só a pólvora que os lunáticos e os fanáticos precisam, né? Os criminosos também. No estalar de dedos a coisa se complica.